eu sou a Isabel e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês da história das tão famosas utopias e distopias que a gente gosta tanto de ler e de conferir no cinema. A ideia desse vídeo não é entrar extremamente a fundo na história da utopia e da sua irmã malvada, a famosa distopia, mas sim contar um pouquinho para vocês como que a utopia barra distopia surgiu no nosso mundo civilizado e como elas foram avançando, as mudanças que elas sofreram ao longo de todos esses anos e também no final indicar algumas obras caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o assunto. Quando a gente fala em utopia, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que esse nome significa. Utopia nada mais é, de uma maneira bem simplificada, do que uma sociedade ideal. Não significa necessariamente que essa sociedade seja perfeita, que não exista nada de errado, que não aconteçam crimes, que não aconteçam assassinatos dentro daquela sociedade, mas sim que essa sociedade se desenvolveu, se formou de uma forma em que as coisas acabam funcionando lá dentro, elas possuem uma certa ordem e possuem leis que geram então tudo o que está acontecendo dentro daquela civilização, dentro daquela sociedade, e acabam então se transformando numa possível reflexão sobre como a nossa sociedade poderia ser, ou até mesmo em uma meta para qual a nossa sociedade poderia chegar. Sabendo disso, a gente acaba então descobrindo que se utopia é uma sociedade ideal em que as coisas funcionam e mesmo que as coisas não sejam perfeitas, elas possuem uma ordem, a distopia vai seguir o caminho contrário e vai mostrar pra gente uma sociedade totalmente contrária da utopia, em que coisas erradas vão acontecer, em que opressão com relação a todo tipo de indivíduo vão acontecer, em que o governo de certa forma toma conta de tudo que está acontecendo, porém a diferença entre a distopia e a utopia é que na utopia as coisas funcionam de uma maneira boa e na distopia, como muita gente já sabe, as coisas, apesar de tentarem parecer, não funcionam como deveriam funcionar. Outra coisa que a gente precisa saber sobre a distopia e, é claro, sobre a própria utopia é o fato de que essas histórias, essas ideias, esses pensamentos utópicos ou distópicos precisam convencer o leitor de que tudo aquilo poderia realmente existir no mundo real. Tanto a utopia quanto a distopia só existem e só podem ser classificadas dessa forma se elas conseguirem se desenvolver, se construir de uma forma em que o leitor, em que a pessoa que está recebendo toda aquela ideia de uma sociedade ideal ou não ideal, pudesse realmente existir no nosso mundo real. Se isso não acontecer, então a gente não está falando de uma distopia ou de uma utopia. Mas de onde surgiu essa tal da utopia? É claro que eu não vou me aprofundar na história dessa ideia, desse conceito. Mas a utopia ela surgiu de certa forma no período da Grécia Antiga, há muitos e muitos e muitos anos, quando pensadores, quando filósofos, quando pessoas passaram a pensar sobre uma sociedade mais justa, sobre uma sociedade em que as coisas acontecessem da forma como deveriam, sobre sociedades ideais. É a partir desse ponto que o conceito começa a se desenvolver e é a partir desse ponto também que ele acaba sendo agregado por diversas e diversas religiões. Porque o que a gente vê nas religiões, como por exemplo a religião cristã, são pensamentos utópicos. Mesmo que em muitas delas o mundo ideal, o mundo em que as coisas aconteceriam da forma como deveriam acontecer, seja em um plano cósmico ou em outro plano de vida, ainda assim as religiões se baseiam no conceito utópico e é por isso que a gente pode classificar muito bem as religiões como utópicas. A partir desses dois pontos da história da humanidade, a utopia começa a se desenvolver e acaba então se inserindo no mundo literário. E a partir do momento em que ela se insere no mundo literário, ela acaba
de certa forma estagnada. Durante muito tempo, só se produziam utopias, só se escreviam sobre sociedades ideais. E a obra mais famosa com relação ao gênero literário utópico é justamente o livro Utopia de Thomas More. Entre os séculos XV, XVI e XVII por aí, a literatura só trabalhava muito mais com a utopia do que com a distopia. Porém, conforme a gente vai avançando, conforme ciência e tecnologia vão começando a colocar os seus pezinhos junto à história da humanidade, conforme o ser humano vai começar a aprontar todo tipo de coisa errada que a gente sabe que ele apronta, a irmã malvada da utopia vai começar a aparecer e vai aparecer muito fortemente no ramo da literatura, e é por isso que a gente assiste, que a gente lê, que a gente vê tanta distopia por aí, porque ao contrário da sociedade ideal que a gente nunca conseguiu realmente alcançar, a gente já conseguiu alcançar realidades distópicas diversas vezes. E não é à toa que a gente tenha tanto livro de distopia, tanto livro bom de distopia. E se por acaso você esteja se perguntando quando foi que a gente alcançou uma realidade distópica ao longo da história humana, eu vou te dizer um exemplo pequeno que provavelmente você já saiba e que talvez você já esteja cansado de ouvir, que é justamente todo o contexto do nazismo. Se você for parar para pensar, o nazismo nada mais foi do que uma realidade distópica na nossa história da sociedade, que acabou levando um monte de vidas consigo, que veio então com uma ideia de que vamos ter uma sociedade melhor, vamos ter um governo que vai tomar conta de tudo, mas, como todos sabemos, a coisa desandou e ficou feia. E de uma forma bem resumida, essa é a história da utopia e da sua irmã malvada distopia ao longo da nossa história humana e também, de certa forma, ao longo da literatura. É claro que isso que eu apresentei para vocês foi um pano bem superficial de qual realmente é a história da utopia e da distopia no mundo e na literatura. Mas se você quiser conhecer um pouquinho mais da história desses dois conceitos, principalmente do conceito de distopia que a gente vê tanto e que muitas vezes a gente não para refletir, que na verdade acontecem, que na verdade existem no nosso mundo real e que a gente tem que tomar muito cuidado para que não ocorram de novo e de novo, um livro bacana para se levar em consideração é Utopia, a história de uma ideia do Gregory Claeys, que é um autor com bastante renome com relação à história, com relação à presença da utopia na literatura. E esse livro aqui é de uma edição mais maravilhosa que vocês já viram em toda a sua vida. Ele é todo em cores, é em capa dura. Se você entende bem inglês e gosta de conhecer a história por trás dos conceitos literários que a gente conhece tanto, uma dica bacana que eu não tenho e que eu também ainda não tive a oportunidade de ler é o livro Utopianism, do Lyman Sargent, que também é um nome de peso com relação à utopia e que, se você gosta de conhecer um pouquinho mais a fundo e se você tem facilidade com o inglês, esse é um livro bacana. E como não poderia faltar, você precisa ler Utopia de Thomas More, que é um livro clássico que vai trazer uma sociedade ideal e que possui, de certa forma, uma outra crítica com relação à sociedade da época em que esse livro foi escrito. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve introdução ao conceito da utopia e da distopia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo. Aproveita e se inscreve no canal para ficar sabendo de todas as novidades que a gente vai trazer por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.